Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. A gente vai iniciar o estudo do pronunciamento técnico CPC 26, que trata aí de apresentação das demonstrações contábeis. Este é um pronunciamento extremamente longo, evidentemente que a gente não vai aqui estudar todas as disposições. Vou focar naquelas disposições que costumeiramente têm sido cobradas em provas de concurso, ok? Então a gente vai focar aqui objetivamente principalmente em relação à demonstração do resultado abrangente, que é uma demonstração prevista no CPC 26, não é prevista na Lei 6404, e despenca, né? Tem despencado nas provas recentes, provas de 2017 e 2018. Então essa é uma tendência de cobrança futura, hein? Fique muito atento às disposições da demonstração dos resultados abrangentes que a gente vai ver o que é daqui a pouco, tá ok? Então vamos lá. CPC 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis. Bom, o objetivo do CPC 26 é definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades, ou seja, se eu não tivesse aí mais ou menos um padrão, né, ficaria muito difícil essa comparabilidade, ou seja, eu sou um investidor e eu quero adquirir ações de uma determinada entidade. Eu pego lá o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, deve ser de várias entidades e vou o quê? Comparar. Se não tivesse um padrão mais ou menos ali definido, né, ficaria difícil essa comparação, né? Então veja que o CPC 26 ele tem exatamente esse objetivo, né? Definir uma base para a apresentação dessas demonstrações contábeis, ok? Bom, nesse cenário, estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. Bom, vamos pegar aqui algumas definições, né, constantes aqui do CPC 26. Então, demonstrações contábeis de propósito geral são aqueles cujo propósito reside no atendimento de necessidade de informações dos usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades particulares. O que isso quer dizer, né? A gente vai estudar isso aqui muito na próxima aula, né? Onde a gente vai falar do CPC 00. Bom, usuários externos das demonstrações contábeis. Primariamente, quem são os usuários externos? Investidores e credores, como um banco, por exemplo. A administração da entidade, ou seja, é um usuário interno, ela tem condição de solicitar a informação que ela deseja internamente, através de um relatório interno, por exemplo. Então, quando eu falo de demonstrações contábeis de propósito geral, ou seja, eu vou evidenciar as demonstrações contábeis com o propósito de atender às necessidades de qual tipo de usuário? Usuário interno ou usuário externo? Obviamente que é o usuário externo, porque o usuário interno, conforme eu disse, ele pode pegar essas informações que ele deseja através de relatórios internos. Agora eu, por exemplo, eu, professor Igor, né, eu quero adquirir ações de uma entidade. Onde que eu vou conseguir essa informação? Vou ligar lá na entidade, vou pedir? Não, né? Não vou conseguir informação alguma. Eu consigo isso através dos demonstrativos contábeis, ou seja, das demonstrações contábeis evidenciadas e publicadas pela entidade, ok? Portanto, eu, Igor, um investidor, eu sou um usuário externo, um usuário que tem essa necessidade, portanto, é para mim, né, para mim que essas demonstrações contábeis serão basicamente elaboradas, ok? Para mim e para credores, ok? Bom, omissão material ou divulgação distorcida material. Então, olha lá, as omissões ou divulgações distorcidas são materiais se puderem individualmente ou coletivamente influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas informações, né? Então, seja uma omissão ou uma divulgação distorcida, ela é material quando um usuário toma uma decisão baseada nessa informação. Esse aqui é exatamente a característica da materialidade que a gente vai estudar também no CPC 00, ok? A materialidade depende do tamanho e da natureza da omissão e da divulgação distorcida julgada à luz das circunstâncias que a rodeiam. O tamanho ou a natureza do item ou a combinação de ambos pode ser um fator determinante para a definição da materialidade. Avaliar se a omissão ou divulgação distorcida pode influenciar a decisão econômica dos usuários das demonstrações contábeis e, nesse caso, se não são materiais, requer que sejam levadas em consideração as características desses usuários. Algumas definições só, tá? Antes da gente começar algumas questões.
Bom, notas explicativas, a gente estuda isso aqui em contabilidade geral, né? Notas explicativas contêm o quê? Informações adicionais em relação às apresentadas nas próprias demonstrações contábeis. Ou seja, quando eu analiso o balanço patrimonial, a DRE, a DFC, a DMPL, a DVA, é um retrato muito objetivo. Por exemplo, eu tenho uma provisão lá no meu passivo, constante lá no meu balanço patrimonial, eu não sei exatamente o que é aquilo, eu sei que é uma provisão, né? Quem que vai explicar para mim por que eu provisionei aquele valor, em decorrência de que são as notas explicativas. Mesma coisa, eu vou fazer isso em relação às perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa e assim por diante. Ou seja, são informações, né, que não estão na própria demonstração contábil, ok? As notas explicativas oferecem, então, descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, né? Por exemplo, informação de algum passivo contingente. Passivo contingente a gente viu que não é o que apresentado no balanço patrimonial como uma provisão. Mas se a probabilidade de perda for possível, quem vai divulgar isso são as notas explicativas. Então, por mais que ele não seja evidenciado no balanço patrimonial, as notas explicativas irão então, dar explicações adicionais a respeito desse item que não atendeu um critério de reconhecimento como provisão, ok? Essa que é a ideia. Bom, e aqui sim, esse sim, extremamente importante, hein? Isso aqui tem sido tendência, hein? Tendência para provas futuras. Tendência para provas futuras. Então, muita atenção aos outros resultados abrangentes, né? Quando eu falo em outros resultados abrangentes, eu estou falando de itens de receitas e de despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos na DRE. Não são reconhecidos na DRE como requerido ou permitido por algum pronunciamento, interpretação ou orientação emitido pelo CPC. Então, olha só, outro resultado abrangente, a gente vai ver aqui os exemplos, né, que você vai ter que decorar. Você vai ter que decorar isso aqui. Você não precisa nem entender do que se trata, mas você vai ter que decorar esses exemplos porque tem despencado em provas recentes, tá ok? Então, muita atenção. O que são outros resultados abrangentes? São resultados que ainda não foram apropriados à DRE, de acordo com o regime de competência. Ou seja, são itens que afetarão o resultado no futuro, mas que transitoriamente ficam dentro do PL. Como exemplo ali de lançamentos na conta ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão. Então são itens que afetariam o resultado, mas que por alguma disposição de algum pronunciamento ou até disposição legal, não são apropriados de imediato no resultado. Ficam transitoriamente ali no PL, aguardando a apropriação do resultado quando, por exemplo, esse item for baixado. Então, exemplo clássico aqui que eu sempre dou é aquele instrumento financeiro disponível para venda, né? A Lei 6404 fala que o instrumento financeiro disponível para venda, ele deve ser avaliado ao valor justo, né? A diferença, os ajustes realizados ao valor justo, por exemplo, o valor justo do item é de 110, no mês seguinte é 112. Esse ajuste de R$2 é um ajuste de valor justo, né? Onde eu vou ajustar o valor do meu instrumento financeiro, do meu ativo, e o crédito correspondente, por exemplo, seria na conta ajuste de avaliação patrimonial dentro do PL, ou seja, não afetou o resultado. Esse é um típico caso de outros resultados abrangentes. Só cuidado, né, que a partir de 1 de 2018, o CPC 38, que trata de instrumentos financeiros, ele foi revogado pelo CPC 48. Agora a gente não chama mais esse instrumento financeiro disponível para venda dessa forma. Agora ele é chamado, ficou mais fácil para o aluno, ele chama de um instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ou seja, antes você tinha que decorar que aquele instrumento classificado pela entidade como disponível para venda, ele devia ser avaliado ao valor justo e que a contrapartida desse valor justo iria para o PL na conta justa de avaliação patrimonial. Agora, o próprio nome do título já fala isso para a gente. Instrumento financeiro avaliado ao valor justo. Então, avaliado ao valor justo, você já está falando, né, por meio de outros resultados abrangentes, ou seja, por meio de apropriação desse ajuste ao valor justo na conta justa de avaliação patrimonial. Ok? Então, a demonstração do resultado abrangente nada mais é do que a DRE mais abrangente. A DRE, ela vai apropriando receitas e despesas e ela chega num resultado, ou seja, um lucro ou prejuízo.
Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.